de elaboração de relatórios e indicadores na auditoria nos serviços de enfermagem. Eu trago aqui para vocês hoje, tá? Também, né? Para que a gente possa falar um pouco mais sobre os principais indicadores hospitalares, tá certo? Que é aquele que a gente vai trabalhar mais, são aquelas informações que a gente realmente precisa dispor lá no nosso relatório, tá? Então, trabalhando um pouquinho especificamente sobre esses indicadores hospitalares, eu trago para vocês primeiramente um conceito, né? Então, indicadores hospitalares, né, são ferramentas indispensáveis para uma boa gestão, né, podendo ser usados como recursos estratégicos, né, fazem uso dos dados da instituição para criar estruturas de trabalho. Então, quando a gente coloca, né, quando a gente fala sobre essa questão que eles fazem uso de dados da instituição para criar estruturas de trabalho, a gente começa a entender que o indicador ele é uma base, né? Ele é um dado, na verdade, fundamental, na verdade, para que os gestores e nós, né, auditores, né, na enfermagem, consigamos tomar algumas decisões, né, na área de saúde, tá? E aí esses indicadores hospitalares, eles examinam o desempenho, tá? Por exemplo, do centro clínico, né? Tendo por base sua logística, né? Os gastos e o modo operacional como tudo isso é feito, tá? Eles ainda apresentam um reflexo real da situação da organização, incluindo métricas parciais e indiretas das suas situações mais complicadas. Então, é muito interessante lidar com os indicadores hospitalares, na verdade, devido a esse, né, a esse fundo que ele nos dá, na verdade, para a tomada de decisões, tá? Então, quando as instituições, né, ou quando as situações, elas são calculadas sequencialmente e de modo correto, tá? Norteiam a criação de um planejamento estratégico eficaz. E ao comparar como diferentes áreas ou pessoas reagem às mesmas situações, é possível estabelecer ações de mudanças ou aperfeiçoamento, né? Então, por meio dos indicadores hospitalares, né, por meio dessas respostas, né, dessas alternativas que eles vão nos fornecer, tá? A gente vai conseguir estabelecer as ações de mudanças que serão mais adequadas, né, a determinadas situações, tá? Então, os indicadores eles podem ser determinados de acordo com as necessidades específicas de cada instituição. Isso oferece mais vantagens e maior confiabilidade, né? Favorecendo assim a monitorização de setores, também favorece o que? A ampliação das qualidades e a resolução também de falhas que acontecem, né, lá na instituição de saúde, nas instituições de saúde, e falhas que podem ser modificadas facilmente também, né, ou que, na verdade, que podem ser evitadas, tá? Então, o primeiro indicador hospitalar que a gente vai trabalhar aqui é a taxa de ocupação, tá? A taxa de ocupação, ela traça o percentual do total de pacientes atendidos, né, pela quantidade de leitos disponíveis por dia, sempre levando em conta um período pré-determinado. Então, a gente precisa determinar o período para determinar a taxa de ocupação, tá certo? Daquele estabelecimento de saúde. É possível saber o tipo de leito que é mais usado, né, a partir dessa taxa de ocupação, qual a faixa etária também que mais utiliza, né, esse serviço, o sexo e o convênio que mais gera também demanda, tá bom? E aí, de posse dessas informações, o gestor ele pode reorganizar este recurso, né? Pode oferecer mais leitos de UTI, por exemplo, né? A gente tem a situação da Covid, por exemplo, onde a gente vai e volta, né, com as taxas de ocupação dos leitos Covid, aumenta e diminui, aumenta e diminui. Então, lógico, com o aumento aí das taxas de leito Covid, né, na clínica, na enfermaria, né, na clínica médica, a gente passa a ter que abrir mais leitos na UTI. Então, tudo isso parte, lógico, de um planejamento estratégico e a partir das auditorias em saúde que são realizadas, tá bom? Se o percentual de ocupação ele for pequeno, demonstra que a estrutura da instituição ela vai além da necessária. Então, a gente pode estar reduzindo aí, tá certo, esses leitos ativos, né? Entretanto, se costuma passar da capacidade total, é preciso investir em expansão da unidade, né?
Um segundo, né, indicador hospitalar que a gente vai ver é o intervalo de substituição, tá? O intervalo de substituição, ele corresponde ao tempo médio que o centro cirúrgico ele fica desocupado. E aí refere-se, então, ao tempo de ociosidade de um leito, por exemplo, também, né? Um índice alto, né, de intervalo de substituição interfere na assistência aos pacientes, né, que esperam por cirurgias. Além disso, o leito vazio não gera receita para a instituição. Né? A gente, na verdade, precisa ter muita cautela nessa questão do intervalo de substituição do leito, tá certo? Porque ao mesmo tempo que o leito vazio ele gera, né, não gera essa receita, a gente também tem que ter cuidado com esse alto índice, porque a gente pode estar pecando aqui na assistência ao paciente, tá bom? Então, para fazer o cálculo, tá, multiplica-se a média de permanência, tá, pelo percentual de desocupação e divide-se o resultado pela porcentagem de ocupação. Então, vocês podem fazer aí, né, um cálculozinho, tá, considerando essa fórmula para que vocês tenham noção do intervalo de substituição da instituição de saúde que vocês trabalham. Caso vocês não estejam nesse momento em alguma instituição de saúde, vocês podem pegar um número aí na própria internet para poder fazer o cálculo e ter uma noção desse intervalo de substituição, tá bom? O terceiro indicador é o tempo médio de permanência. Para calcular esse tempo médio de permanência, é preciso considerar o total de pessoas atendidas por dia. Assim, considera-se um intervalo de tempo, né, e divide-se o número de pacientes que passaram pela instituição dentro do período estipulado. Tá certo? Então, isso inclui, gente, o total de altas, transferências e outros, sendo preciso levar em conta também o tipo de procedimento, já que o perfil clínico influencia diretamente no tempo de permanência. Né? Lógico, a unidade, o perfil clínico da pessoa idosa, né? que tem algumas comorbidades, a gente sabe que muitas vezes vai permanecer mais tempo lá naquele leito hospitalar, tá certo? O quarto indicador é o de rentabilidade. Tá? Esse indicador ele vai indicar o quanto a instituição ela arrecadou em relação ao montante de recursos investidos, ou seja, revela o retorno financeiro. Né? Este cálculo ele pode ser feito de várias maneiras, né? Como por exemplo, por procedimento, por convênio, por especialidade, pelo médico, pelo setor. Para a apuração, né, geral, a gente vai usar o quê? Que a gente chama de ROI, né? Que é o ganho obtido, investimento inicial, né, dividido pelo investimento inicial. Tá certo? Então, quanto maior foi a produtividade, maior o aproveitamento dos recursos. Assim, inclui a rentabilidade geral e a eficiência administrativa, tá bom? O quinto indicador é o faturamento. O faturamento ele faz parte da gestão administrativa e aí ele determina as contas, né, a pagar e receber e esse percentual de glosas, tá certo? É responsável pela avaliação eficaz da capacidade que a instituição tem de faturar sem perdas graves. O que seriam essas glosas? É a falta de prescrição médica para procedimentos realizados, descrição incompleta ou ausência de um procedimento no prontuário do paciente, uma desatenção quanto aos medicamentos utilizados e a falta de checagem, né, com o nome e registro do profissional responsável pela sua administração, tá certo? Então, também esse faturamento ele é muito importante para ter no nosso relatório. A satisfação do paciente, né? Aí a gente vai, realmente é algo muito importante para a gente discutir, né? Para que a gente possa também fazer inferências dentro do nosso relatório. A satisfação dos usuários ela está diretamente relacionada à humanização do atendimento e pode ser medida por questionários de avaliação, tá bom? Então a gente pode sugerir, né, a colocação aí em investimento em alguns, né, um investimento na verdade em alguns tipos de questionário. Esse índice revela a qualidade da assistência e influencia diretamente na gestão de pacientes. Então, para estabelecer um nível, né, posso criar um questionário padrão, né, como por exemplo, se o usuário indicaria o serviço, e a partir daí o cálculo é feito pelo número de respostas positivas dividido pelo total de respostas e multiplicado por 100, que a gente vai ter aí uma taxa, né? Com o resultado em mãos, o gestor avalia a necessidade de investir ou não no atendimento. Assim, ele pode estabelecer mudanças estruturais ou nas rotinas de trabalho, certo? E aí existem diversos tipos de questionários de satisfação, tá certo? A gente pode estar lançando mão, fazendo pesquisas no próprio internet, no próprio Google, né? Em
em algumas bases de dados também para a gente estar observando quais são os questionários que são utilizados, tá certo? 7. A gente vai ter como indicador a avaliação da produtividade clínica. Os indicadores de produtividade clínica estão disponíveis em sistemas de gestão ou em formulários. É papel do gestor avaliar os serviços que dão mais retorno financeiro, considerando procedimentos complexos, cirurgias e consultas especializadas. Então, atividades com pouca produtividade, elas devem ser avaliadas. Se for viável continuar fornecendo esse serviço, deve-se buscar mais agilidade e qualidade, para que a gente tenha uma maior quantidade, né, de atividades, tá certo? O investimento financeiro ele deve oferecer retornos, mesmo que a longo prazo. Então, não adianta a instituição oferecer um serviço que não tenha retorno financeiro, né? Então, a gente precisa também saber disso, tá? A gente vai ter aqui as ferramentas de gestão, né? A gente vai ter o prontuário eletrônico do paciente, né, o PEP, e a gente vai ter a gestão de processos de negócios, tá? O prontuário eletrônico do paciente é algo que a gente, né, da enfermagem já tem em mente, já vem trabalhando, que é a digitalização dos prontuários médicos, né, atualizando em tempo real as informações pela equipe de saúde, tá, autorizada. E a gestão de processos de negócios nada mais é que uma ferramenta de gestão para gestores de saúde que busca solucionar a repetição de processos na instituição, ser recorrente nos hospitais, tá? Com rotinas de atendimentos, exames, cirurgias, plantões, em que a maioria desses processos eles poderiam ser automatizados e otimizados, tá certo? Na verdade, vai facilitar o processo, tá certo, administrativo. E aí, na maioria das instituições de saúde, tem já uma ferramenta de gestão de processos de negócio, tá? A gente vai ter a gestão eletrônica dos documentos, GED, e também o gerenciamento de conteúdo empresarial. Essa GED é a ferramenta de gestão para gestores da saúde, que é composta por várias tecnologias que possibilitam às instituições de saúde administrar seus documentos digitalmente, que isso é um ganho muito grande porque evita a perda desse documento, né? E o ECM consegue categorizar os dados com variados filtros, né, como o código do paciente ou ainda o procedimento a ser realizado, além de ser totalmente interagível com o PEP. Então, isso é bem interessante trabalhar também com esse tipo de ferramenta, tá? Vamos agora falar sobre uma outra ferramenta, um outro indicador, que é a avaliação da produtividade da equipe, tá certo? Na produtividade, a gente vai conhecer bem os profissionais envolvidos no trabalho dos centros de saúde, né, sendo parte fundamental para a tomada de decisões. Esse conhecimento, né, é nesta força de produção que está toda a capacidade de funcionamento da instituição, tá bom? Nessa avaliação dessa produtividade. É preciso também, gente, quantificar o número de colaboradores por setor, porcentagem de faltas, né, o absenteísmo, nisso, os afastamentos temporários, a rotatividade e a folha de pagamento. Outro ponto importante é a avaliação do clima organizacional também, porque tudo isso vai refletir diretamente na satisfação da equipe, né, como essa equipe está trabalhando, tá? Outro indicador é a taxa de mortalidade. Essa taxa de mortalidade corresponde ao número de óbitos em um período determinado, né, e aí a gente já tem mais, digamos assim, proximidade com ela. Ajuda a determinar as mortes em atos cirúrgicos e, né, por diagnósticos também. Com isso, é possível estabelecer ações que diminuam também esse índice. Tá certo? A gente também pode estudar aí, né, como a enfermeira auditor. Tá? Importante, todos os indicadores que foram citados, eles determinam a elaboração de um planejamento estratégico hospitalar. Esse processo ele é contínuo e precisa de atualização constantes, que objetivem metas em curto e médio e também a longo prazo. Tá certo? Então, assim, gente, com relação aos principais indicadores hospitalares, o que eu queria deixar para vocês são esses indicadores, tá certo? Que eles, como enfermeiro auditor, a gente precisa, né, estar atento a eles, tá certo? Para que a gente possa estar fazendo uso dentro dos nossos relatórios também de auditoria.